Paz do Senhor, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos desejam ver a nossa igreja bem cheia e crescendo? Eu fico muito triste quando eu chego aqui num dia de ceia e vejo a ausência de tantos irmãos que não compareceram num dia tão especial, um dia tão importante, que é o dia da Santa Ceia, né? Claro que alguns são plenamente justificáveis, né? Aliás, uma orientação para os diáconos e presbíteros, nós só entregamos ceia, só levamos a ceia nos domicílios para as pessoas que estão mesmo impossibilitadas por enfermidade de comparecerem à igreja no dia da ceia. Então, veja como nós levamos a sério esse negócio de ceia. Nós temos até um kit, onde o presbítero ou o diácono, após o culto de ceia, imediatamente, ou no dia seguinte, no máximo, ele pega o kit de ceia, com o pão que foi distribuído aqui, o mesmo, pega o cálice, tem um recipiente, pega o kit e vai até a casa do irmão que está doente, que não veio por causa de doença, para ministrar a ceia, para que nenhum membro fique sem tomar a ceia nesse dia. Isso é um ponto muito importante, irmãos, porque se nós não levarmos a sério o trabalho da igreja, a igreja deixa de ser uma igreja séria e deixa de crescer. Então, além do habitual, nós temos que nos esforçar para fazer algo mais. Eu vou repetir. Além do habitual, temos que nos esforçar para fazer algo mais. Diga, eu tenho que fazer algo mais. Os irmãos nos ajudem. Vocês que estão aqui, vocês que vieram, nos ajudem. Eu sempre pedi isso. Os irmãos sabem, os irmãos conhecem alguém que faltou, alguém que não veio. Esteja sempre ministrando, porque faz parte da visão da nossa igreja, exatamente nas seguintes palavras: cada um administre ao outro o dom como recebeu. Isso faz parte da constituição doutrinária, da visão, do foco, do estabelecimento da nossa igreja, tá certo? Cada um administrar ao outro o dom como recebeu. Os mais antigos sabem disso. Então, eu tenho a minha obrigação de, como pastor, dar uma palavra dessa. Não é para repreender, para pregar no pé, e o pastor estava bravo. Não. Essa é uma exortação para que não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos. Porque esse esquecimento, irmãos, ele pode ser fruto de um esfriamento espiritual ou pode levar a pessoa a um esfriamento espiritual. Porque o fervor espiritual, ele promove um desejo muito grande da pessoa estar na casa do Senhor. É só olhar para Atos que nós vamos ver que todos os dias estavam no templo e com alegria de casa em casa repartiam o pão. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Eu gosto muito de todos os cânticos que canto aqui. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Todos os cânticos que cantamos aqui, eu observo a letra. Às vezes, tem uma letra errada, uma expressão errada, um português errado. Às vezes, tem até uma expressão que teologicamente está errado. Mas a gente releva tudo isso, né? A gente sabe que os irmãos acabam entendendo a mensagem e quem
entende um pouquinho sabe que está expresso de uma maneira errada, mas que não causa prejuízo para a fé, para o crescimento do irmão. Agora, veja só, os cânticos que têm surgido nos últimos anos são cânticos assim, que são sempre um convite à adoração, uma exortação à adoração, à exaltação e etc. a Deus, né? Poucos são os cânticos que falam de renúncia. Poucos são os cânticos que convocam as pessoas a olharem para dentro do seu coração e fazer uma análise da sua fé, da sua postura, do seu comportamento como crente diante de Deus. Irmão, nós somos crentes, amém? Aliás, eu gostei demais daquela palavra do mestre Wagner, do professor Wagner. Está aí o Wagner? Tá. Do professor Wagner, quando ele questionou a questão do ser evangélico, olha aí, do ser evangélico. Eu fui para casa, entre tantas coisas boas que ele falou, fiquei pensando, realmente não está na Bíblia esse termo, né? A Bíblia não diz que foram eles pela primeira vez chamados de evangélicos. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Então, como cristãos, irmãos, não como evangélicos, porque eu já estou quase ficando com vergonha de dizer que sou evangélico. Desculpe. Mas como cristão, nós temos que ter uma postura, amém, irmãos? Uma postura de fé. Nós temos que ter uma postura inabalável na nossa fé. Tá? Você achou o hino? Eu vou pedir, eu não sei quem vai conseguir, acho que talvez a pastora Liliana, porque eu não sei se você consegue tocar um hino, que eu gostaria que os irmãos cantassem com esse espírito que eu estou mencionando. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Essa postura, irmãos, é isso que nós temos que colocar na nossa vida. Você sabe essa música, filha? Dá para tocar? Pastora, consegue? Por favor, vem aqui. Eu vou pedir que você fique de pé e numa postura cristã, numa postura de pessoa que renega o pecado, que renega as coisas, você vai fazer essa oração, aliás, uma oração muito responsável, irmãos. Muito responsável. Eu quero mesmo assumir a responsabilidade do que vou cantar sobre a minha vida, mas eu não posso assumir essa responsabilidade para você. E olha para mim, irmãos. Cante gemendo, mas cante. Cante chorando, mas cante. Faça de uma música como essa, de um hino como esse, de uma letra como essa, a sua doutrina de fé, a sua postura de fé. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste,
igreja. Cadê a voz da igreja? A solidão, bem forte, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, em Beltrão alçará padrão de amor. Eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Vamos orar ainda em pé. Querido Pai, eu sei que nesta manhã o Senhor está a nos chamar à responsabilidade de permanecer firme diante do Senhor. Meu Deus, que o confessar dos nossos lábios, cantando essa canção, não seja mera palavra, Senhor, mas seja a expressão do nosso coração. E só o Senhor pode saber disso. Só o Senhor pode saber se eu mesmo estou cantando de coração, ou estou apenas entusiasmado e desejoso que alguém experimente estas coisas, ou que eu mesmo experimente. Portanto, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor que sonda o nosso coração, o Senhor possa realmente conhecer o nosso coração. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, e com certeza o Senhor vai encontrar. Mas, por favor, guia-nos pelo caminho eterno. A Ti a glória, a honra e o louvor, eu oro em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Irmãos, eu não sei quando Jesus vai voltar. Os que estão em pé, se puderem procurar um lugar, por gentileza. Só os que estão a serviço, como diáconos, que devem permanecer em seus lugares respectivos. Eu não sei quando que Jesus vai voltar, irmãos. Mas eu tenho procurado trazer para vocês uma palavra para que vocês e eu, todos nós, estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Eu quero que, quando o Senhor Jesus voltar, 100% da nossa igreja seja arrebatada. Não sei se vou ver isso, mas trabalho para isso. Você pode perguntar, e se o senhor mesmo ficar? Essa é uma pergunta que eu tenho feito, irmãos. Se eu ficar para trás no arrebatamento, eu tenho que pensar nessa possibilidade. Concorda, pastor? Eu creio que eu serei arrebatado, irmãos. Eu estou me preparando para isso. Mas e se eu ficar? Qual será
o meu primeiro passo? O que farei quando de repente a igreja subiu e eu fiquei? Eu tenho pensado, irmãos, em trazer uma palavra para a igreja, porque de acordo com a Bíblia nós podemos concluir, posso estar errado nessa conclusão, mas provavelmente metade da igreja ficará para trás. É muita gente. Eu penso que nós pastores temos que pensar em algo. Nós temos que preparar não somente a igreja para subir, mas também temos que preparar os que vão ficar para trás, para que eles saibam o que fazer e como agir quando perceberem que foram deixados para trás. Irmãos, essa palavra ela é muito dura, irmãos. Isso é muito triste. Não é uma palavra para a gente ouvir e dizer, o pastor está falando bobagem. Não, isso é uma palavra, irmãos, para a gente pensar nela. Pensar. Porque se o teu filho ficar para trás, como é que ele vai se conduzir? Se você ficar para trás, o teu pai ficar para trás, recebi no meu WhatsApp uma mensagem que a gente já sabe, né? E diz lá: começou o jubileu, o ano da restituição. E a pessoa aproveita ali para fazer um chamado. Esse chamado que a gente já ouve por aí. Olha, esse é o ano que Deus vai restituir todas as coisas para você. Esse é o ano da prosperidade. Eu peguei a mensagem e disse para um apóstolo que estava do meu lado, profeta, eu disse, está vendo? Olha como o povo está sendo enganado. Eu não acredito mais nessa mensagem. É uma mensagem que aguça o espírito de cobiça nas pessoas. Você sabe qual é a palavra-chave? A palavra-chave, irmão. A palavra-chave do jubileu não é restituição. Não é prosperidade. A palavra-chave do jubileu é perdão. Fale comigo, perdão. Diga perdão. Perdoar genuinamente. Perdoar dívidas. Perdoar o irmão que te ofendeu. Perdoar as ofensas que te fizeram. Isso sim. Esse é o ano do perdão. Todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Uma grande destruição está vindo sobre os homens em toda a terra, irmãos. E a gente ouve as coisas, parece que, será? As pessoas não estão preocupadas. É o que eu disse para aquele pastor. Não é isso, não. O que Deus tem falado é que uma grande destruição está vindo sobre os homens em toda a terra. Ele diz, é? Eu disse, sim. Essa semana, irmãos, aconteceu um dos piores e maiores furacões que já vieram sobre a América do Norte. Os irmãos acompanharam. A gente que tem filhos lá, a gente fica muito preocupado. Mas eu estava numa paz, eu não sei porquê. Até falei para minha esposa, não estou nem um pingo preocupado com esse furacão, não sei porquê.
Não, mas nada. Com relação à América. Claro que com relação a outras nações, por exemplo, Haiti, irmãos, mais de 800 pessoas morreram. Há cidades no Haiti, irmãos, que foram 90% destruídas. Eu disse para minha esposa, o juízo de Deus está sobre o Haiti. Primeiro aquele terremoto que matou milhares de pessoas, inclusive a irmã do arcebispo de São Paulo, para quem não se lembra, não tem nada a ver com a gente, questão de religião, mas era uma pessoa daqui do Brasil, muito conhecida, né? Que fazia um trabalho social maravilhoso. Esqueci o nome dela. Hein? Não, a nome da irmã lá. E agora, esse vulcão, esse furacão. Irmãos, o Haiti sempre foi conhecido como o país dos zumbis. O país do voodoo. Do voodoo. Existe caso confirmado cientificamente, por exemplo, de um camarada que morreu, ficou 20 anos morto e 20 anos depois ele apareceu no hospital. O cara veio de Harvard, Estados Unidos, para examinar a figura e explicou cientificamente. Esse é o grau do budismo, sei lá, do Haiti. Minha esposa já disse, mas e as crianças? Eu falei, as crianças. A gente tem compaixão, mas o juízo de Deus está vindo sobre os homens em toda a terra. Tá? Oh, aleluia. 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 Amém? Ok. Vamos pregar? Assentados mesmo, eu vou ler vários textos. Abra a sua Bíblia. No segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 20. Eu vou iniciar hoje, irmãos, vou falar só um pouco, não dá tempo de falar muita coisa. Um estudo com os irmãos sobre a maldade dos pais nos filhos. Não é um assunto novo, mesmo porque já está na Bíblia já há muito tempo. Mas os que me acompanham há mais tempo já me ouviram falar sobre isso. Os mais novos talvez só conheçam o título, a expressão maldade dos pais nos filhos. Eu faço diferença entre maldade e maldição. Tá? Porque maldição é uma praga que você joga. Maldição é uma sentença que você lança sobre a terra, sobre a pessoa. Por exemplo, Jesus amaldiçoou a figueira. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E ela se secou desde as raízes. Isso é uma maldição. Amaldiçoar. Maldade dos pais nos filhos não tem nada a ver com maldição. Quando Deus disse, por exemplo, maldita é a terra por tua causa. Deus lançou uma maldição na terra. Ela te produzirá espinhos e cactos, e com o suor do teu rosto comerás
o teu pão. Isso é maldição. De uma forma assim mais vulgar, digamos que maldição é uma praga que você joga, que você lança. Já ouviu falar que praga de mãe pega? Misericórdia, uma mãe que tem coragem de amaldiçoar um filho. Jogar uma praga. Mas existe. Existe. Estou trazendo à sua memória o que significa maldição. O que eu quero falar é sobre maldade. E vou mostrar já já o que significa maldade. Porque não é sobre maldição hereditária que eu vou falar. Eu vou falar sobre a maldade que os pais praticam quando elas são visitadas nos filhos. Os 10 mandamentos, irmãos, são a base para tudo na vida. Tudo. Eu vou ler desde o verso 1 até o verso 6, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor, por tua misericórdia e graça, me conceda no abrir da minha boca a tua palavra com sabedoria, Senhor. E como é o Senhor quem confirma a palavra do teu servo, que a tua palavra não volte para ti vazia, mas faça nas nossas vidas aquilo para o qual o Senhor a enviou. E esse povo, assim como eu, sejamos abençoados, Senhor. Pela tua palavra, eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a base de nossa salvação e libertação, fale comigo, salvação e libertação, está na obra redentora de Cristo Jesus. Aliás, eu vou repetir e quero usar uma outra palavra para dar mais força. A base de nossa salvação e libertação total, diga total. Quando é que a nossa salvação se manifestará total, ou seja, quando é que eu vou estar totalmente salvo? Eu já tenho a garantia da minha salvação. Porém, eu ainda habito num corpo sujeito a doenças, a morte. Quando eu morrer e eu ressuscitar, ou se Jesus me arrebatar, quando ele me arrebatar, e o meu corpo for transformado desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, então todo plano, projeto de salvação, da salvação de Cristo, se completará. O ciclo estará completo, ok? Porque hoje somos uma nova criatura, porém ainda habitamos no corpo da velha criatura.
através da ressurreição, essa salvação se tornará, nessa expressão que eu coloquei aqui, total. Então, a base de nossa salvação e libertação total está na obra redentora de Cristo. O Senhor Jesus ter se tornado maldição em nosso lugar é a garantia de que não precisamos viver mais debaixo do domínio do pecado e nem debaixo do domínio da maldição. Contudo, para que desfrutemos dos benefícios da cruz, é necessário que compreendamos 3 coisas muito importantes. Para que eu desfrute dos benefícios da cruz, 3 coisas são importantes. Primeiro, daqui a pouco vou pedir para os irmãos mostrar os 5 dedos, os que têm, né? Porque tem gente que não tem. Mas os que têm 5 dedos na mão, eu vou ensinar uma coisa muito importante para os irmãos nunca mais esquecerem, né? Espero. Então, primeira coisa que precisamos entender: o precioso sangue de Cristo nosso Senhor é suficiente para a salvação, cura e libertação de todos os homens da face da terra, tanto dos homens que viveram no passado, quanto dos que vivem no presente e dos que viverão no futuro. Esta é uma verdade imutável. É claro que os que morreram não serão curados fisicamente como somos ou podemos ser hoje, mas serão ressuscitados. Essa é a maior cura que o nosso corpo vai receber, que é a cura da corruptibilidade. Tornaremos corpos incorruptíveis. Nossos corpos, irmãos, serão semelhantes ao corpo que Jesus teve após a sua ressurreição. A Bíblia diz: seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Isso é muito forte, né? Quando você começa a viajar nisso, aí que você vai entender. Eu tentei colocar em palavras aqui aquilo que está no meu espírito, mas a gente não consegue, né, irmãos? Mas para que a gente entenda, é isso aí. Então, esse é o primeiro ponto. A gente, a base, né, é o sacrifício de Cristo, e o sangue de Cristo é suficiente para todos os homens, de todas as épocas, todas as gerações, todas as raças, cores, etc. Segundo ponto: todos os benefícios da salvação só funciona. Peraí. Um instantinho aqui que tenho que voltar aqui. Todos os benefícios da salvação só funcionam para quem crer na palavra pregada. Então aí está uma boa oportunidade para você. Eu estou pregando. Por exemplo, quando creio na mensagem de salvação, eu sou salvo. Jesus disse que a palavra é como semente. Amém? Marcos 4. A palavra, ele diz assim, a semente é a palavra. Então, quando eu prego sobre salvação, eu lanço a semente da salvação. E a semente produz de acordo com a sua espécie. Eu quero colher frutas, mas que fruta? Fruta. Não. Você quer colher frutas? Quero. Então você tem que pegar a semente da espécie de fruta que você quer colher. Se você semear abacate, não vai nascer abacaxi, vai nascer abacate. Se você plantar
trigo, você vai colher trigo. Então, se você semeia a palavra de salvação, você vai colher pessoas salvas. Tá? Então, para quem já está salvo, por exemplo, eu não preciso mais pregar a mensagem de salvação e fazer o apelo, porque se você já está salvo, você já pode pôr um vistozinho, ok, essa parte já está completa na minha vida. Amém, irmãos? Quando creio na mensagem da cura, sou curado. Agora, a palavra de salvação, eu preciso pregar para quem está perdido. A palavra de cura, eu preciso pregar para quem está precisando de cura, doente. O maior campo missionário que existe são os hospitais. Amém? É lá no hospital que eu preciso levar a palavra de cura. Mostrar que Jesus cura. Vamos lá. Quando creio na mensagem do batismo com o Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo. Por que tem igrejas que não recebem o batismo com o Espírito Santo? Porque eles não creem, eles não pregam isso. Se um ou outro é batizado com o Espírito Santo, como eu fui, ninguém pregou o batismo com o Espírito Santo para mim, quando eu estava numa igreja dessa. Mas qual foi a fé que veio? A fé na palavra. Eu comecei a ler a palavra falou comigo. E aquela experiência que eu tive naquela época, eu não sabia que aquela experiência era o chamado batismo com o Espírito Santo. Mas eu não falei em línguas na época. Quando eu entendi que aquela experiência foi o batismo com o Espírito Santo que eu recebi naquela manhã, eu então passei a buscar a falar noutras línguas. E me foi ministrado que eu poderia falar, porque está escrito, e eu acreditei. A palavra é assim. Eu estou formando uma base. Quando eu creio na mensagem da salvação, sou salvo. Quando creio na mensagem da cura, sou curado. Quando creio na mensagem do batismo com o Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo. E quando creio na mensagem de libertação, sou liberto. Agora, se eu fecho o coração para alguma mensagem, eu não recebo os benefícios apresentados naquela mensagem pregada. É assim, irmãos, que funciona. Não tem muito o que fazer. Eu preciso ministrar sobre a maldade dos pais nos filhos. Eu preciso explicar. E eu quero pedir a você que não tire as suas conclusões precipitadas. Espero terminar esse estudo. Devo avisar que eu não estou com pressa de terminar esse estudo. Eu tenho longos textos, bons textos para ler. Eu vou falar devagar. Estou de olho ali no relógio. Vou falar mais uns 10 minutos só. E vou encerrar. E depois vou começar onde eu vou parar. Para que todos entendam bem. Irmãos, a palavra de Deus, Oséias capítulo 4, está escrito: o meu povo é destruído porque lhes falta o entendimento. Então, a falta de entendimento pode matar o povo de Deus. A falta de entendimento pode fazer um crente morrer. E eu fui lá nesse texto para pesquisar um pouco, para saber o que significava esse entendimento, porque numa Bíblia diz entendimento, na outra diz conhecimento. E eu descobri que quando Deus diz ali, o meu povo é destruído porque lhe falta entendimento, falta aquele
clique. Aquilo que na época do telefone com fichinha, a gente chamava de cair a ficha, né? Dar a linha. Aí alguém disse assim, significa hoje você receber um download. Então o download veio, pá, pá, porque às vezes o download ele empaca, né? Não completa. Fica lá, problemas com o servidor. E eu não quero que você tenha problema com o servidor. Eu quero que o servidor esteja na sua maior potência, pronto para liberar. Se houver algum problema de você não receber esse download, é porque a sua conexão está com problema. E se você tiver com problema nessa conexão com o Espírito Santo e com a palavra, você precisa ver onde é que está o mau contato. Geralmente o mau contato, né? Nós temos uma rede, nosso Wi-Fi por uma rede aí, e está sempre com problema. Eu ligo lá, a moça disse assim, olha, eu falei, já fiz todos os procedimentos, minha filha. Todos os procedimentos já fiz. Eu já sei. Solta todos os cabos, desliga da tomada, espera pelo menos 5 segundos e deixa o equipamento reiniciar. Então, talvez você precisa fazer o procedimento básico. Procedimento básico, irmãos. Lê a sua Bíblia. Lê com atenção. Orar com atenção. Orar certo, irmãos. Porque às vezes a gente ora errado. Pede coisa que Deus jamais vai responder. Às vezes você tem um problema de comunhão com o irmão. Em vez de numa atitude de perdoar, você ir até ele para pedir perdão, para ligar essa conexão, você está lá jejuando e orando para Deus mandar água para o rio Eufrates, que secou. Deus não vai responder essa oração, não, irmão. Entendeu? O básico, para que estejamos conectados, para que chegue quando nós clicamos o Enter lá, a gente receba rapidinho, desceu, chegou rapidinho. É tão bom, né? Quando você vai baixar um aplicativo, a linguagem hoje é essa. E você clica lá e completou. Oh, aleluia. O duro é quando você vai, tente mais tarde. Problema com o servidor. Eu não quero que você tenha problema com o seu servidor. Posso ouvir amém? A atenção é muito boa. Vamos lá. Terceiro ponto. Somos perdoados de todas as maldades que praticamos. Mas esse perdão não nos isenta de suas consequências, irmãos. Aqui está a chave para a gente entender a maldade dos pais e dos filhos. Fale comigo, consequência. Eu vou adiantar uma das consequências, porque não vai dar para falar sobre ela hoje, não vai dar para chegar lá, vou parar no próximo parágrafo aqui. Mas, por exemplo, você botou fogo num posto de gasolina, vai. Você é tão maldoso, que de vingança, porque alguém fez lá algo, dono, sei lá, eu estou aqui como é que fala? Conjecturando, né, mas não que eu saiba que alguém tenha feito isso, eu não sei. E espero que nenhum maluco use essa minha palavra como ideia. Está amarrado isso em nome de Jesus, porque diz que para tudo tem um louco, né? Então, digamos que o cara não gostou do dono do posto de gasolina, foi mandado embora, e vingança, vai lá e põe fogo no posto de gasolina, explode tudo. Aí ele se arrepende.
Vai lá para o ex-patrão, pede perdão. O patrão perdoa, retira todas as acusações dele e tal. Digamos assim, até tira ele da cadeia. Foi preso, cometeu um crime. Aí vai lá, paga a fiança, é julgado. Não, esquece. Perdoou tudo. Olha, se você quiser, eu até admito você como funcionário de novo. Tal é como eu perdoei você. Só que tem uma coisa. O fogo não vai retornar. Ou seja, o poço não vai retornar a origem por causa do seu perdão, por causa da atitude de perdoar do proprietário. Ele vai permanecer queimado. Vai ter que investir milhares e milhares de reais para fazer o posto funcionar de novo. E provavelmente nem da cadeia você vai sair, o cara vai sair. Até cumprir o tempo que a justiça determinou que ele tem que ficar na cadeia por causa daquele crime. É isso que eu estou dizendo, irmão. Tá? Então, somos perdoados de todas as maldades que praticamos, mas esse perdão não nos isenta das consequências geradas pela nossa maldade. Há uma inumerável quantidade de tipos de pecados praticados pelos homens. Eu vou citar somente 3 e vou falar agora só de um. Primeiro, desobediência. Você sabia que Jesus morreu por obedecer e Adão morreu por desobedecer? Agora, todo pecado é perdoado quando a pessoa... Levante a sua mãozinha assim, quem tem 5 dedos. Dedo midinho aqui, ó. Primeiro, quando a pessoa reconhece que errou, diga, eu tenho que reconhecer o meu pecado. Mais forte. Eu tenho que reconhecer que eu errei. Esse é o primeiro passo. Não adianta pedir perdão e dizer assim, eu perdoei porque disseram que eu tinha que perdoar. Não. Você tem que conhecer que você errou. Reconhecer o seu pecado. Segundo, dedinho 2 aí. Você tem que se arrepender. Diga, eu tenho que me arrepender. Não basta reconhecer, você tem que se arrepender. Se arrepender do pecado. Tá? Aquele que mata alguém, por exemplo, não basta ele reconhecer que matou e não basta ele se arrepender. Eu estou arrependido. Tem a consequência. Ele se arrepende e tal, vamos ver o próximo passo, mas o morto não ressuscita, não é? Terceiro, ele tem que confessar, diga confessar. Ou seja, você tem que verbalizar. Irmãos, a palavra confessar na Bíblia significa isso. Você tem que falar com a boca. Falar. Fale o que crê no seu coração e será salvo. Quando nós falamos, nós ligamos aqui. A palavra lá em Romanos significa falar a mesma coisa que... Você botou fogo no posto? Sim, eu botei fogo no posto. Me perdoe por eu ter botado fogo no posto de gasolina, por exemplo. Número 4, pedir perdão. Diga, pedir perdão. Ou seja, você tem que reconhecer o pecado, tem que se arrepender, tem que confessar e tem que pedir perdão. 5, irmãos. 5, abandonar o pecado. Não mais fazer o que fazia. Você só fica livre de um pecado se você praticar essas 5 coisas. Não basta fazer só 4, 3.
Não, mas eu já reconheci. Não, mas eu já pedi perdão. Eu já pedi perdão, ok. Mas se você não abandonar, diga abandonar. Mais forte, abandonar. Esse é o grande problema, irmãos. Talvez a maior luta. Talvez a segunda. A primeira é reconhecer. A pessoa reconhecer que está errada. A pessoa reconhecer que errou, que fez mesmo, foi ela mesmo. Provavelmente a segunda mais difícil é abandonar o pecado. Abandonar significa não sou mais deste mundo, não vou mais fazer isso. O pastor dizia assim que quando o diabo manda uma tentação, ele manda um pacote embrulhadinho, bonitinho, todo enfeitadinho. E quando ele abre o pacote, ele lê lá dentro assim: essa é a desculpa que você vai dar quando perguntarem o porquê que você fez isso. Irmãos, não adianta. Não adianta dar desculpa. E outra coisa, não basta dizer, desculpa lá, ok? Não é assim que nós nos livramos dos nossos pecados, não, irmãos. Não é assim, não. Você primeiro tem que reconhecer que você fez um grande mal. Reconhecer que você pecou diante de Deus, pecou diante do seu semelhante. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus, e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Reconheceu? Se arrepender. Chega lá, vou dizer: Pai, eu me arrependi até o último fio do meu cabelo, quando eu pedi tudo o que era meu e o Senhor me deu, e eu parti daqui. Pai, como eu me arrependo disso. Me perdoe, Pai. Terceiro ponto, pedir perdão. Né? Não, é confessar. Já confessei, né? Eu me arrependo, eu confesso que eu errei, não deveria ter saído daqui. Estou citando Lucas capítulo 15. Eu nunca, jamais deveria ter dito: Senhor, vem, Pai, vende o que tens e me dê a minha parte que eu vou embora. Eu fiz errado, Pai. Eu reconheço que eu errei. Eu me arrependo de ter gastado toda o meu dinheiro com as prostitutas. Pai, eu te peço perdão por ter dado esse prejuízo para o Senhor. Eu confesso, Pai, eu errei. Me perdoe. Dizer a mesma coisa. Pai, nunca mais eu vou sair daqui. Abandonou o pecado. Nunca mais. Nunca mais. Lembrei até daquela propaganda lá. O cara tá lá na praia, né? Nunca mais vou sair daqui, nunca mais. Vira um esqueleto, mas não sai. Para concluir a parte de hoje, volta lá em Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Irmãos, não foi nenhum anjo, foi o próprio Deus. O próprio Deus, irmãos. Quem falou? Olha o que o Senhor disse: eu sou o Senhor, teu Deus. Olha aqui para mim. Ele está dizendo assim, ó: quem é o teu Deus? Sou eu. Eu é que sou o teu Deus. Viu? Eu é que sou o teu Deus. Aquele lá não é o teu Deus. Os outros não são os seus deuses. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. E outra coisa, sou eu que tirei você da terra do Egito e da servidão. Olha aqui para mim, irmãos. Deus está dizendo assim: foi eu que tirei você da cachaça. Fui eu que tirei você da prostituição. Fui eu que tirei você do vandalismo. Eu tirei você da incredulidade. Fui eu que libertei você. Eu, não outro. Então, respeito. Respeito. Respeito.
Porque eu sei de onde eu tirei você. E se você voltar a fazer as coisas das quais tirei você, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências. Então, na Bíblia do Ruidenberg, eu escreveria assim: então, põe a barba de molho, meu filho. Põe a barba de molho. Por quê, irmãos? Porque o tratamento que Deus dá à igreja, aos crentes, é diferente do tratamento que Ele dá a quem não é crente. Eu fui ver na Bíblia se eu podia usar essa expressão, crente ou cristão, ou salvo ou justo. Ela é bíblica. Está na Bíblia. Então, o tratamento que Deus dá aos crentes é diferente do tratamento que Ele dá a quem não é crente. Jesus dá uma palavra maravilhosa, bonita, para um grupo de pessoas, e diz lá: muitos judeus creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que creram nele. E aos judeus que não creram, ele já tinha dito. O que vocês podiam ouvir era isso, já falei. Por exemplo, irmãos, o evangelho é para ser pregado ao mundo. Mas as revelações internas da palavra, as revelações do Apocalipse, são para serem pregadas para a igreja. O mundo não vai entender as revelações da Bíblia. Mas você tem que entender. Você precisa entender. Disso depende a sua vida. Os seus filhos dependem disso. O mundo precisa disso. A sua salvação depende disso. O seu crescimento espiritual depende disso, irmãos. Olha lá, alto lá. Deus está dizendo aqui, olha, sou eu. Ele está batendo a mão na cabeça e diz: ah, filhinho, sabia que foi papai que salvou você do Egito? Não, irmão. Não é hora de carinho de Deus. Não é hora de carinho. Deus está aqui como juiz dando uma sentença. Ele está aqui para dar o mandamento. Ele está aqui para dizer como é que as coisas vão funcionar. Ele está aqui para dizer como é que você tem que agir, como é que eu tenho que agir. Então, primeira coisa, eu sou o Senhor teu Deus. Se apresenta. Fui eu quem tirou você da escravidão. Portanto, aí vem. Não vai ter cenas dos próximos capítulos, mas continuaremos na próxima oportunidade. Vamos ficar de pé. O Senhor disse lá em Isaías: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual o lugar do meu repouso? Aí ele diz assim: mas o homem para quem olharei é aquele que treme da minha palavra. Obrigado, pastor. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Amo, amo, amo. Todos os dias eu leio uma boa porção da palavra de Deus. Levanto até um pouquinho mais cedo, se necessário for. Como hoje. Para ter mais tempo ainda. Para ler, para meditar, eu escrevo. Porque eu preciso conhecer. Eu preciso ler. Eu preciso ensinar para você. Feche os seus olhos. Estamos diante da mesa do Senhor. A palavra veio a você, veio a mim nessa manhã. Sim. Quem sabe você tenha que usar os 5 dedos da mão agora. O salmista diz: sonda, meu Deus, prova-me, conhece o meu coração.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o momento de você olhar para dentro do seu coração, antes de pegar naquele pão, antes de pegar o cálice. Esse é o momento de você olhar para dentro do seu coração. Feche os seus olhos aí onde você está. Faça um autoexame. Um autoexame. Oh, irmãos. Oh, irmãos. Reconhece o seu pecado. A pastora Flaviane teve um sonho, não pedi autorização para ela não, mas vou citar só uma parte. E no sonho o Senhor Jesus aparecia pessoalmente na reunião da nossa igreja. E ela diz: Pai, todos ficaram assim, como é que fala? Basbacados? É assim? Hein, professora? Hein? Ela usa expressões basbacado, uma coisa. Hein? Basbacado? Embasbacados, né? Olhando para Jesus assim. Aí diz que ele pegou na mão dela, como se fosse conduzi-la para algum lugar, e disse assim: Filha, estou voltando. Estou chegando em breve. Perdoe. Perdoe genuinamente. É isso, irmãos. Perdoe genuinamente. Reconhece que você precisa perdoar aquela pessoa genuinamente. Reconhece que você precisa liberar perdão, quem sabe para si mesmo, genuinamente. Se arrependa, talvez daquelas palavras que você disse, daquele gesto, enfim, se arrependa. Confesse isso agora, fale com o Senhor. Diga: Senhor, e fale o nome do pecado. Eu me lembro que uma vez estava confessando os meus pecados e me veio alguma coisa na mente. Eu falei: Senhor, eu tenho até vergonha de usar essa palavra para falar para o Senhor. Eu tenho até vergonha de usar esse termo. Então fale, precisa sair pela boca. E é você e Deus. Se você tem alguma coisa contra mim, você deve vir a mim e dizer: pastor, me perdoe, porque eu pensei mal do Senhor, eu falei mal do Senhor, se é com alguém do irmão, vai lá depois da ceia e diz: me perdoe, meu irmão, eu falei isso. E você nada de brigar, não, perdoe, libere. E se alguém chegar a você: meu irmão, olha, eu falei isso, diga: meu irmão, me perdoe de ter provocado esse pensamento no seu coração. Me perdoe também de ter agido de uma maneira que desse esse motivo para você pensar se verdade ou não, mas existiu a situação, o fantasma está lá, não é? Na mente do irmão, está aí na sua mente. Livre-se dele agora, meu irmão, por favor. A nossa igreja precisa ser sarada. Nós precisamos ser sarados. E não há outro caminho senão a gente se arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas, daquilo que a gente faz, fala, pensa, achando que está tudo bem. Confessa isso, pede perdão. Pede perdão. Se comprometa a abandonar. Abandonar. Talvez seja precipitado dizer: nunca mais vou dizer isso, nunca mais vou fazer isso. Mas eu gosto de uma frase que a Sociedade dos Alcoólicos Anônimos usa. Aprendi, alguém me disse que lá eles ensinam para você nunca dizer: nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou fazer isso.
mas ele diz assim: hoje eu não bebi. Hoje eu não vou beber. Final do dia, consegui. Amanhã é outro dia. Quando chegar amanhã, você põe outro alvo. Hoje, a pessoa diz para mim, há 17 anos que eu não bebo. Nunca mais bebeu? Não. Há 17 anos não bebo. Hoje eu não vou beber. Pessoa, você vai beber amanhã? Não. Amanhã é outro dia. Há 17 anos eu levanto e diz: hoje eu não bebo. É isso. Hoje eu não vou falar aquilo. Hoje, confesse e abandone. Abandone, irmãos. Querido Pai, eu te peço que o Senhor, pela tua misericórdia, confirme essa palavra na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, na minha própria vida. Perdoa, Senhor, cada uma das atitudes que tivemos aí perante algumas situações que não agradaram ou não agradou ao Senhor. Perdoa as palavras que falamos que não estão em linha com a tua palavra. Sonda o nosso coração, Senhor. Perdoa o julgamento que fizemos de certas coisas ou de certas pessoas e fizemos de maneira errada, Senhor. Ou não deveria ter feito aquilo. Só o Senhor que conhece o coração, o Senhor sabe. Sara a nossa terra, sara o nosso coração, Pai. Sara a nossa igreja. Nós não queremos estender a nossa mão levianamente para pegar o pão e o cálice, porque são símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Nós queremos estar plenamente justificados diante do Senhor, curados diante do Senhor, libertos diante do Senhor, e assim comer o pão e beber do cálice. Perdoa, Senhor, cada um dos nossos pecados. Perdoa a nossa igreja, perdoa os nossos jovens, Pai. Perdoa a nossa liderança. Perdoa, Senhor, os adultos, os idosos. Perdoa as crianças, até mesmo as crianças na sua inocência já começam a fazer coisas erradas. Perdoa, Senhor. Sonda o nosso coração. Passa o sangue de Jesus sobre nós. Senhor, nos leve a esse grau de arrependimento, a esse grau de reconhecimento, a esse grau de confissão, para a gente poder perdoar genuinamente, como o Senhor mostrou naquele sonho. Ah, Senhor, eu quero perdoar genuinamente. Eu quero perdoar a todos os que têm me ofendido. Eu quero perdoar aos que têm me maltratado, falado mal de mim. Eu libero perdão no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A igreja pode sentar. Vou pedir que os presbíteros escalados ou diáconos que venham nos ajudar na distribuição da ceia. Peguem e fiquem aqui assim. Aqui, ó. Temos que dizer sempre as mesmas coisas, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 11, começando no verso 17. Paulo diz, ele começa o texto dizendo assim: nisto não vos louvo. Ou seja, nesse detalhe vocês estão errados. E o que a igreja fazia de errado? É que, vem mais para cá. O dia da ceia na igreja primitiva era o dia chamado de ágape, a festa do amor. Então eles iam para a reunião para buscar a Deus e também para comer, para beber. E na hora da ministração da ceia, uns comiam demais, chegava a ponto de alguém beber
cálice, tanto vinho, que saía embriagado do culto. Aí Paulo pôs ordem, falou, não é assim. Vocês não têm casa para comer? Então quem tem fome, coma em casa. Porque a ceia do Senhor é uma coisa muito séria. E ele disse, por causa disso, por causa daquela situação de não discernirem o corpo e o sangue, achava que tudo era um jantar, né? Jantar, mas aqui não é. Aqui não é uma padaria. Aqui não é adega, não é verdade? Aqui é uma igreja. Então quer comer bastante pão? Vai na padaria, come. Você quer beber bastante suco de uva? Vai no mercado, compre e beba em casa. Não tem problema. Né? Aqui é só mesmo um pedacinho para lembrar o corpo e um pouquinho para lembrar o sangue. Entendeu? Paulo diz, por causa disso, há muitos fracos e doentes. E outros que já morreram. Então veja o perigo, irmão. Se há fracos e doentes no nosso meio, eu peço perdão a Deus. Se eu tenho a minha parcela de culpa como pastor, eu peço perdão a Deus. Eu quero que você não fique fraco nem doente, pelo contrário, que você seja fortalecido. E tem gente que diz assim, eu estou com um problema lá, sei lá, discuti com alguém essa semana, e se pune, dizendo, eu não vou tomar ceia hoje por causa disso. O apóstolo disse assim, portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, entre lá no seu coração, sonda o seu coração, se arrependa, os 5 dedos aí, né? Pede perdão a Deus, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Mas eu não sou crente, não fui batizado. Tem igreja que diz assim, olha, se Judas participou da ceia, você pode dar ceia para qualquer um. Não. Eu já ensinei para os irmãos. Judas não comeu desse pão, nem bebeu desse cálice. Ele comeu o pão de abertura da Páscoa, que o anfitrião molha e dá o seu primeiro bocado para aquele que ele julga seu melhor amigo. Deu para Judas, Judas comeu, o diabo entrou nele, ele saiu da mesa, o jantar continuou, e quando chegou o momento de Jesus pegar esse pão, tanto que havia vários pães, ele diz, este pão é um pão específico. Havia vários cálices na mesa, ele diz, este cálice. Ele não disse esse cálice ou esse. Especificamente, ele especificou, este aqui é o pão que representa a minha carne. Este aqui é o cálice que representa o meu sangue. Os demais não. Mas é comida. Tá? Quando ele chegou a esse ponto, Judas já estava longe. Então, sonda o seu coração aí. Quando o diácono chegar, o que chegar primeiro você pega e segura. Chegar o cálice antes, segura. Pão antes, segura. Até que todos tenham recebido. E assim, Paulo diz assim, quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. Ou seja, espera distribuir para todo mundo. Quando todo mundo recebeu, então assim coma desse pão e beba desse cálice. Tá certo? É só ler lá 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Pede que o nosso presbítero ore agradecendo primeiro a esposa pelo pão, depois o cálice. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, ó Pai, pelo Teu sacrifício, Senhor. E no momento, Senhor, que estivermos comendo desse pão, Senhor, que possamos ter um coração grato, Senhor, e possamos, ó Pai, crer no nosso coração, Senhor, do Teu sacrifício e tudo quanto Tu fizeste, Senhor, por amor de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Ainda na Tua presença, Senhor,
Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo esse suco de uva que representa o teu sangue, Pai, que lava as nossas feridas, que tira os nossos pecados, ó Pai querido, que é suficiente, Senhor, para nos lavar, Pai querido. Nós te somos gratos por esse sacrifício feito na cruz por nós, Pai, imerecidamente, porque nós não merecemos, ó Pai. Em nome de Jesus nós recebemos com ação de graças, Senhor. Amém. Os irmãos vão receber, aguardar, até que todos nós tenhamos recebido. Isso precisa ser ensinado em casa, irmãos. Ensinado nos grupos. Eu há anos estou esperando a oportunidade da gente chegar ao momento de poder também celebrar a ceia nos grupos familiares e também dos pais fazerem isso com seus filhos nas suas casas. Mas a igreja ainda não chegou no ponto que eu imagino que seria um ponto ideal para a gente poder fazer isso. Pelo menos um ponto aceitável. Temos muita coisa ainda para aprender. E você que é líder de grupo, por favor, leve o meu recado. Eu quero todos os grupos aqui nos cultos. Porque as casas é um grupo de relacionamento, não é igreja. A igreja se reúne lá também. Mas os grupos precisam vir para a igreja. Todos os membros dos grupos precisam vir para a igreja. Principalmente no dia de ceia. Tá bom, pastores? Leve esse meu recado. Todos os membros do grupo. Eu só vou no grupo. Venha para a igreja. Eu não posso ir à igreja. Então vamos ver o que está acontecendo. Providenciar. Vai buscar, se preciso. Eu não gosto da igreja. Se não gosta da igreja, está no grupo errado. Deus trabalha no coração, né? Mas é necessário, irmãos. O culto é a celebração dos grupos. Amém? O culto na igreja é a celebração dos grupos. Os grupos não podem frequentar só o grupo e não vir para a igreja. É que não pode, não deve. Cristo levou sobre si as nossas dores, irmãos. A gente quebra algumas tradições, né? Temos vários pastores, os pastores deveriam estar servindo aos diáconos, mas estão em treinamento também. Não tem problema. Apenas para, se alguém observar isso, já saber. Levante o pão, diga obrigado, Jesus. Verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si as minhas doenças, as minhas dores, e pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Eu como esse pão, lembrando-me do Senhor. Vamos comer em memória do Senhor. Jesus disse, não beberei mais desse cálice convosco, até que se cumpra no reino dos céus. Vai ser uma mesa muito bonita. Quando a gente estiver reunido lá na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus à mesa, bebendo o cálice. Levante seu cálice. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado no meu lugar. Eu bebo esse cálice me lembrando do Senhor.
Está escrito: em memória de mim. Vamos beber. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Nesse ritual, diz lá que tendo cantado o hino, havia um hino específico. São certos cuidados que a gente precisa observar. Nós precisamos ter hinos específicos para a ceia, para momentos certos. A gente tem que retomar algumas coisas que ficaram para trás, né? Porque são bíblicas. Então, tendo cantado o hino, ele saiu para o Monte das Oliveiras. Eu sempre digo que nós não saímos para o Monte das Oliveiras após o hino. Nós saímos hoje para o conforto dos nossos lares, abençoados, porque ele foi no nosso lugar. Graças a Deus que ao terceiro dia ressuscitou. E antes de dar aqui a bênção e passar para o encerramento, quantos querem que a nossa igreja cresça? Quanto tempo fiz essa pergunta? 1 hora atrás. Quantos querem que a igreja cresça? Muito bem. Irmãos, eu não conheço uma ferramenta mais poderosa para a edificação, fortalecimento da igreja. Estou falando de atividades. Claro que a Bíblia é insubstituível. Mas eu não conheço uma ferramenta tão poderosa que a igreja usa para a edificação da igreja do que um acampamento. Sabe? Eu não conheço. Nesses meus 40 e tantos anos de fé, já participei de uma centena deles. Deus trata de maneira especial quando a gente está num acampamento, não é? Então eu queria, já que os irmãos querem que a igreja cresça, quero pedir que os irmãos se esforcem para mais esse projeto. Se esforcem, vão nos ADOC. Tá? Não temos jovens suficiente para completar todo o pacote. Então nós adultos, os que puderem, se esforcem. Vamos nos ADOC, irmãos. Os pastores aqui, a nossa equipe de pastores, nós temos um acordo entre nós. O acordo é o seguinte: se o trabalho é com as crianças, é de responsabilidade do Ministério das Crianças, mas todos nós vamos estar lá. Né? Se o trabalho é com os jovens, responsabilidade do Ministério de Jovens, mas todos nós vamos estar lá. Se o trabalho é com da família, responsabilidade do Ministério da Família, todos nós vamos estar lá. Nós estamos praticando isso já há uns 4 anos, não sei se a igreja percebeu. Acho que todo mundo aqui já viu o pastor Samuel vestido de palhaço, narizinho. Ele não tem ministério com criança, não. É que é uma forma de se envolver. Então é assim, irmãos. Programação dos jovens, vamos todo mundo para os jovens. Amém? Enquanto der, né? Um dia que a igreja crescer, a gente vai poder... Programação é com as crianças, dia 12, todo mundo com as crianças. Amém, irmãos? Programação é cuida da família, todo mundo cuida da família. Somos um grupo só. Um grupo que não é grande. Então a gente vai ter que fazer isso, irmão, para a igreja crescer. Amém? Então, quarta-feira, todo mundo aí, é feriado, vem para cá. Vem às 11. Ah, não posso. Vem às 11h15. Ah, não posso. 11h30. Ah, meio-dia. Mas venha. Venha para ficar até o final. Porque as crianças precisam da gente. Zadok, vamos todo mundo para o Zadok. Amém? Tá dado o recado, pastor? Tá dado o recado? Vamos ficar de pé? Você quer terminar o culto? Você tem mais alguma coisa? Só avisando, então, na quarta-feira, a pastora Flaviane pediu para todo mundo vir com roupa bem colorida, bem alegre. Ou fantasia, tá bom? Fantasias decentes. Vou vir com roupa da África. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos fazer isso, queridos?
Nos ajude a igreja a crescer, fazer a igreja crescer, nos ajude, tá? Quarta-feira é o dia das crianças, vão todo mundo para as crianças, tá? E para os ADOC, todo mundo para os ADOC. Se não tiver espaço para todo mundo, a gente vai, nem que seja para passar um dia, mas vamos. Vamos lá, vamos fazer a inscrição. Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que não volta vazia, que o Senhor possa confirmar essa palavra na nossa vida, possamos entender a tua palavra e andar na tua palavra, Senhor. Porque vimos pela tua palavra mesmo, que o Senhor disse que o teu povo ele é destruído porque lhe falta o entendimento. Nós queremos entender, queremos esse download na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre esta igreja, sobre o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Quem crê, diga amém. Dá um abraço pelo menos 10 pessoas antes de sair. Deus abençoe.